Olá, eu sou Sabrina Campos e estamos de volta com Fernando Gracna. Se você não assistiu o primeiro bloco desse programa, então corre lá, está gravado aqui no Uma Só Voz. Você tem desta vez uma websérie imperdível. Fernando Gracna está conosco para falar sobre emprego, trabalho, turismo, para falar sobre tudo que a gente precisa, principalmente saber agora, nesses tempos de pandemia, em relação a nos reerguermos, né, enquanto a nossa economia. Então, eu espero que você já comece compartilhando esse bate-papo, comece compartilhando o bate-papo anterior também, né, chama todo mundo para nos assistir. Hoje temos ainda notícias até melhores, porque estamos oferecendo aí uma grande notícia, a Unimais está ofertando bolsas e descontos para educação, capacitação, né? E você vai poder buscar graduação e pós-graduação através da Unimais, inclusive em educação à distância. Você pode mencionar o Uma Só Voz e Fernando Gracna para obter bolsas e descontos de até 43%. Então, esse programa vai ser super legal, porque você vai poder, inclusive, se utilizar dessas notícias. Você também terá aqui uma oferta bacana que você não vai ver em lugar nenhum, que é a segunda Câmara Arbitral do Estado do Rio de Janeiro, ofertando cursos de juízo arbitral para você que quer fazer aí a atuação em juízo arbitral, para você que quer conhecer mais a arbitragem, e também está ofertando aqui descontos, você mencionando o Uma Só Voz e mencionando Fernando Gracna. Ele que traz para a gente aí essa oportunidade para você que é nosso público. Você já o conhece, né? Fernando Gracna já foi apresentado e também já falou um pouco sobre a sua trajetória no episódio anterior. E se você não viu, repito, vá lá, assiste, porque tá demais. E você agora conta com o Fernando Gracna aqui para falar especialmente sobre turismo, turismo e renda, também nos tempos de pandemia. Boa noite, Fernando, bem-vindo de volta. Como é que você está? Boa noite, Sabrina. Tudo bem? Obrigado aí por esse retorno maravilhoso ao seu programa. Só tenho a agradecer a você e ao seu público. Muito obrigado. Obrigada, Fernanda. A honra é toda minha de lhe receber aqui, principalmente trazendo parceiros tão bacanas que agora trazem para o público essa oportunidade, né? A gente está falando de emprego, está falando de trabalho, está falando de renda, então é claro que a gente precisa falar em educação e capacitação formal. E aí a gente conta, portanto, com a Unimais e a segunda CAERJ, a segunda Câmara Arbitral do Estado do Rio de Janeiro. Então fique por dentro, assista o programa você até o final, compartilha, comente, lembrando que você pode deixar a sua pergunta, tanto para mim, principalmente para o Fernando, seja aqui na veiculação do vídeo, que hoje, né, diferente dos outros programas, esse é um programa gravado, você pode deixar para a gente neste bloco, no programa anterior, né, durante a nossa websérie, ou você pode enviar para as nossas redes sociais, né, através das nossas redes sociais, a sua pergunta, o seu comentário para o Fernando, para mim diretamente, tá bom? Todos nós faremos questão de responder e, por favor, entre em contato, fique à vontade e assista até o final, tenho certeza que você não vai querer perder. Fernando, por favor, traz a sua visão, a sua perspectiva a respeito, né, da nossa economia, a respeito do trabalho, da empregabilidade, a respeito do que o Brasil, né, que é um país tão turístico e que poderia viver do turismo, como tantos outros lugares no mundo que não têm nem as nossas atratividades aqui para isso, conseguem, né? Como é que você vê o turismo como fonte de renda, como uma forma de empreender e, principalmente, como foi afetado, o que você acredita, né, que possa fazer para se restaurar, se restabelecer dentro desse contexto de pandemia, né? E, enfim, como você pode trazer para a gente aí dentro da sua análise uma esperança também para quem está buscando empreender nessa área e trabalhar também nessa área. Sabrina, hoje o mercado em relação ao turismo, em relação à hotelaria hoje, né? Vamos pegar esses dois tópicos que eles caminham juntos, né? De mão dadas, né? Nós temos aí uma perda, tivemos, na verdade, uma perda muito grande
principalmente no setor hoteleiro, né, levando em consideração que o hotel ele só pode hoje ter 30% de sua capacitação, eu estou falando isso pelas questões colocadas de mercado. Obviamente, se a gente for para a prática, nós vamos ver que muitos hotéis estão com 90% de suas ocupações. Não os recrimino, até mesmo porque o setor perdeu muito no início do ano. Nós tivemos aí uma média de 6 a 8 mil funcionários dispensados nesses 6, 7 meses últimos aí. Então, é muita gente na rua. E hoje o setor hoteleiro ele vai começar a ter de novo uma situação que vai tentar beneficiar não só quem trabalha no ramo, há também de mãos dadas aí o turismo, né? O turismo hoje acompanha esse setor. O Brasil, né, o Rio de Janeiro em si, vamos colocar dentro do Rio de Janeiro, já existe aqui, inclusive, uma campanha para a região sul-fluminense, não me recordo agora qual foi a matéria que eu li, de que revista eletrônica estava escrito, eu estava lendo, e a região sul-fluminense hoje já existe já uma situação já para poder receber essas pessoas. A questão é, essas cidades e esses lugares estão preparados para receber o turismo? Estão preparados para receber essas pessoas que vêm de fora, levando em consideração que nós estamos ainda no meio de uma pandemia? Mas, de contrapartida, o turismo pode parar? De contrapartida, o hotel ele pode deixar de receber essas pessoas? Então, eu peço às pessoas que estão diretamente ligadas ao setor, vamos encontrar o equilíbrio. Dá para fazer, sim. Agora, com consciência, pessoal, com consciência, porque nós precisamos do equilíbrio. A economia não pode parar, essa é uma verdade. Não quero ser chato, não quero ser taxativo, e nem ter comentários aí que partido tal, partido esse, partido aquilo outro, porque eu não faço parte de partido nenhum. Porém, eu também sou empreendedor também, e me senti também muito desconfortável no meio da pandemia, onde eu não pude fazer muita coisa. Não só eu, como meus clientes também. Então, parou tudo. E como é que faz? Eu vou pedir auxílio emergencial também? O meu vai ser negado. E o seu? Como é que fica? Então, nós temos que tentar fazer com que o equilíbrio aconteça. A rede hoteleira e o turismo, economicamente, elevam consideravelmente o PIB da cidade. E isso é novidade para ninguém que eu estou falando, todo mundo sabe disso. O problema é que quando isso deixa de acontecer, consequentemente isso cai, gente. É óbvio. E a gente não consegue manter a circulação de moeda. Nós não conseguimos fazer girar. Quando nós não conseguimos fazer girar, o que acontece? Tá aí o buraco que estamos vivendo. Então isso é um fato. E não é um fator qualquer. É um fator que tem que ser apreciado. Né, senhor prefeito, senhor governador, as pessoas que estiverem aí no topo da pirâmide, que comandam, né, a cidade do Rio de Janeiro, isso precisa ser pautado. Né? Eu faço turismo, o prefeito vai lá, sem críticas ao atual prefeito, mas assim, desculpa, é uma estupidez você abrir a praia, né, você falar para mim que o cara pode ir na água, pode ir no calçadão, mas não pode ir na areia, não pode ficar na areia. O cara faz o quê? O cara constrói uma ponte, ele vai até a água e volta, aí você libera o ambulante, mas o cara não pode ficar na areia. É óbvio que essa pessoa vai ficar na areia, é óbvio que vai encher. Ou proíbe tudo, ou libera tudo. O que não dava para ficar é conforme estava no início. Aí as pessoas estão do lado de fora vendo isso, estão querendo, não, está liberado, vamos para o Rio, vamos para as praias do Rio de Janeiro. E começaram a vir pessoas de fora assim. Não foi só o carioca que invadiu as praias, não. As pessoas de fora começaram a frequentar de novo. Isso é um fato. Houve um pequeno fator turístico, Fernando, houve algumas incidências, sim. Porém, não como era antes. Mas o risco para essa pessoa que estava vindo era muito grande também. Nós estávamos numa curva de contágio que estava 1,4 quando isso foi feito. Uma curva de contágio 1,4, o índice dessa pessoa voltar e contaminar
toda a sua família, é quase de 100%. Então, temos que encontrar o equilíbrio. Temos que fazer com que isso aconteça de maneira coerente. O hotel perdeu 70% do seu público, perdeu. Mas ele assumiu o risco de perder também. Agora está voltando. Fernando, eu estive num hotel em Santa Catarina, foi um amigo meu contando que ele falou, olha, essa pandemia realmente existe, aqui acabou tudo, o hotel está lotado. Eu falei, mas é um fato, cara, não tem jeito, nós ficamos 7 meses em casa. Você achou que o povo ia fazer o quê quando liberasse tudo? E o hotel liberou 100%. Certo ou errado, liberou 100%. Tá errado, tem que preservar a saúde. Concordo. Eu repito, volto lá no bloco anterior, gente. Como é que você consegue manter as pessoas trabalhando e como é que você consegue manter a circulação de que nós precisamos ter, que é, se o hotel não funciona, quem é que fornece para o hotel? Quem é que fornece carne para o hotel? Quem é que fornece bebida para o hotel? Nós temos um ciclo interrompido. É o fornecedor de carne, é o fornecedor de bebida, é o fornecedor de suprimento, é o fornecedor de matéria-prima para alguma coisa que ele precisa, é o fornecedor daquilo. Nós temos aí um ciclo nessa brincadeira toda. Não fechou só o hotel, fechou todo o ciclo de consumo. Todo o ciclo de consumo. Não estou aqui para julgar o que é barato ou é caro. Eu estou dizendo para você que o ciclo de consumo se fechou. No momento que economicamente esse ciclo de consumo se fecha, acabou. Eu não tenho muito o que fazer. Eu vou arriar as portas. Eu ainda vou sair devendo. Então, é muito complicado falarmos disso na altura do campeonato. Eu costumo até falar, Sabrina, que quando você fala depois que a coisa está feita, né, é o tal engenheiro de obra pronta, né, que ele vai lá e dá pitaco depois que a obra está pronta. Né, é muito fácil você falar depois do ocorrido. É muito fácil você ter que tomar decisão ao vivo e a cores ali. Mas, pessoal, a realidade é essa. Nós temos que ter pelo menos uma palavra chamada bom senso para lidar com essas questões. Coisa que, infelizmente, nós perdemos há muito tempo. O cara fala assim, porque o vírus do corona, ele cura com água e sabão. Lavei a mão, passou. Todo mundo passou a lavar a mão por causa do coronavírus. Antes ninguém lavava a mão. Antes ninguém tirava o sapato para entrar em casa. Tudo que o vovó já falava lá em 1913. Tudo que ela já fazia. Não foi isso? Vamos passar álcool na mão. Não. Sabe, a sensação que eu tenho às vezes é que o coronavírus veio para dar um sacudido e colocar todo mundo em relação em ordem, porque lavar a mão, tirar o sapato antes de entrar em casa, botar a roupa suja para lavar. A sensação que eu tenho é que ninguém fazia isso antes. Lavar lata quando vem do supermercado, todo mundo sabe que o supermercado, por melhor que seja, me perdoe meus amigos empresários, supermercadistas, atacadistas, estou com vocês, amo vocês, mas alguns supermercados deixam de desejar. É rato, é barata, é tudo que você pode. Se duvidar, até jacaré e cobra em alguns deles. Então, assim, temos que tomar esse cuidado. Acabou isso? Foi esquecido isso durante esse período todo? É essa sensação, Sabrina, que eu tenho às vezes, tá? É impressionante. Que as pessoas esqueceram os seus hábitos de higiene. A máscara é um caso à parte. Virou até adereço, né? Tem gente que agora que fica até, prefere ficar de máscara do que ficar sem ela. Virou adereço, virou até conjunto de obra agora. O brasileiro é maravilhoso, né? Maravilhoso. Adoro o brasileiro, ele consegue fazer das piores coisas as melhores. Então, assim, é maravilhoso, você se sente confortável. Mas é uma realidade. Nós temos que entender isso tudo. E a sensação que eu tenho é que as pessoas esqueceram. Nós não podemos ver aglomeração. Tá bom, o cara vai lá e aglomera. Aí é difícil e prejudica. O problema ele não é ele se prejudicar. O problema é ele prejudicar o terceiro. Ele está prejudicando o outro. Imagina agora ter que ter um lockdown e fechar bar, restaurante, shopping, fechar tudo isso. Como é que faz agora? Hoje é dia 3 de dezembro, nós estamos próximos. Não adianta dizer para mim que as compras no mercado vão ser pequenas. Vão ser menos que dos outros anos, mas todo mundo vai comprar. Já tem gente chegando de outros estados aqui. Não vamos negar essa realidade. Não vai ter final de ano, não vai ter show de nada, não vai ter praia cheia, né? Mas as pessoas chegaram a chegar no Rio de Janeiro. Eu já comecei a ver isso.
eu presto serviço para um restaurante que é dentro de um dos hotéis aqui em Jacarepaguá, onde já está ficando com a capacidade de 40% já cheia. Então, isso já vem acontecendo. Então, o que a gente tem que fazer em relação a isso, gente? Vou tentar manter da forma que está, então a gente tem que respeitar pelo menos o mínimo que é respeitar o próximo em relação a isso. Você tocou num ponto, Fernando, que eu acho que é crucial, que é esse respeito ao próximo, né? A gente precisa aprender a se respeitar, a se preservar, a se proteger e saber que a gente precisa fazer o mesmo pelo nosso próximo. Então, se nós, de fato, né, nos reeducarmos, porque, como você falou, tem certos procedimentos, protocolos, né, de higiene que, de fato, já eram sabidos, conhecidos, muito antes das nossas avós, né? Então, a gente se desacostumou, né? O que aconteceu com essas gerações? Então, a gente realmente deve se reorganizar com relação a isso e também aprender até com outros povos, né? O Japão, por exemplo, já utilizava as máscaras, obviamente não o tempo todo, mas aquela pessoa que se sentia mal, aquela pessoa que já estava doente de alguma forma, resfriada, ela já colocava a máscara para proteger o outro, né, de ser contaminado. Então, evitar esse contágio de uma maneira, óbvio, o máximo possível, mesmo que às vezes nem consiga, mas ainda assim tentar valorizar isso, né? Essa convivência tem que ser uma coisa baseada no respeito, né? E na preservação do outro, porque nós estamos aqui no mesmo local, então um contaminando o outro, mesmo que você se cure, você pode voltar a se contaminar, ou você pode não ter sequer essa chance, né? Então, assim, você pode não se curar. Então, acho que a gente, mantendo hábitos de higiene, essa orientação, essa educação, essas informações, né, e principalmente o respeito com nós mesmos e com o próximo, nesse sentido, eu acho que a gente pode voltar a frequentar todos os espaços que nós temos à nossa disposição. E como é importante, né, que a gente tenha consciência disso, até para que a gente consiga, né, voltar ao trabalho, voltar às escolas, voltar a frequentar, né, aquilo também que é essencial, academias, até para que a gente possa fortalecer imunidades e tudo mais, enfim, até as praias, como pegar o sol num exercício físico, alguma coisa, né, que a gente possa, de fato, manter uma distância, mas respeitando um ao outro sempre, sem fazer o 8 e 80, né, porque quando a gente, de fato, não sai de casa, todo mundo enclausurado, ou sai todo mundo de casa, fica amontoado nos bares, nos shows, enfim, nas festas, e aí, no final das contas, ninguém se protege de nenhuma forma ou de outra, né? Porque quando você também fica totalmente enclausurado, a sua imunidade baixa, como nós tivemos a maior taxa de suicídios, de depressão, de ansiedade acontecendo, né? Elevando o estresse ao máximo das pessoas, né? Então, quando a gente começa a fechar tudo, a gente também acarreta outros problemas que também são fatais e podem ser fatais ao ser humano. E da mesma maneira, né, se você não tem essa consciência para conviver com o outro e começam a se aglomerar e todo mundo realmente sem se cuidar, a gente acaba dando todas as condições da pandemia permanecer. E é essencial que a gente aprenda, né, que a gente, de fato, consiga readequar o nosso comportamento. Eu não gosto de chamar do novo normal, porque eu espero que o normal de antes volte, mas a gente precisa se reorganizar e reordenar o nosso comportamento para que justamente a gente possa, né, voltar a trabalhar, as escolas possam voltar a abrir, para que nós possamos voltar a conviver, mas sempre com esse respeito, né, principalmente as nossas próprias vidas. E eu queria que você, Fernando, comentasse, né, sobre o turismo
no que é possível, né, com relação a justamente os locais. A gente às vezes está falando, né, das hospedagens, mas nós temos mais uma vez no setor de bares, de restaurantes, né, de quiosques, o pessoal que lida com alimentação, o pessoal que lida com transporte, né, isso tudo sendo afetado, né, e eu acredito que o turismo pode realmente fazer com que essa economia se restabeleça ainda de uma forma melhor do que simplesmente a reabertura desses locais para a população que é regional, que é dali mesmo, e que vai usufruir, que vai consumir, né? E, no caso, o que você vê, Fernando, para esses tempos, né? Claro que a gente está aí esperançoso de uma vacina, mas ainda assim, o que você vê como facilidade, né, que o turismo possa se fazer aqui no Brasil, e talvez a gente devesse viver do turismo, né, como a gente tem condições aqui no Brasil disso. O que você vê dentro da sua análise como possibilidades de geração de renda, de emprego, de trabalho, que possa reaquecer a economia, que possa trazer e atrair turistas para o Brasil, né, e até o brasileiro viajar dentro do Brasil com as medidas de segurança aplicadas, com todos os protocolos seguidos. O que você vê nesse nicho como fonte de renda, como forma de reerguer a nossa economia? Qual seria a sua análise dentro desse contexto? Sabrina, é uma pergunta bem interessante pelo momento que nós estamos vivendo. Nós temos, assim, dois polos nessa pandemia em relação, você falou aí, inclusive, do transporte, né? E como é que eu posso garantir hoje ao turista que vem ao Rio de Janeiro um transporte seguro e de qualidade se nas vésperas de uma eleição eu sofro uma greve das 3 ou 4 maiores empresas de transportes urbanos do Rio de Janeiro? Não vou entrar no mérito aqui de foi feito, foi político, não foi político, não vou entrar no mérito. Vou entrar na seguinte questão: aconteceu, precisou de uma liminar para voltar, porque as pessoas precisavam voltar, e como é que o turista fica no meio dessa brincadeira toda? Como é que ele se sente no meio disso tudo? Não é só a pandemia, é a pandemia junto com uma desorganização. Infelizmente, hoje na cidade do Rio de Janeiro, nós estamos vivendo uma desorganização impressionante. Os outros anos eram ruins, até foram, mas esses últimos, eu vou falar para você, que situação complicada. Aí o turista chega hoje aqui no Rio de Janeiro, não tem água. Não tem água. A cidade simplesmente se acha no direito de fechar a água. Aí eu posso falar pro cara que ele pode vir para cá com tranquilidade? Eu não sei como é que está alguns pontos da Zona Sul, mas eu sei que alguns pontos da Zona Norte e Zona Oeste, a coisa está feia e está bem complicada. Fernando, mas o cara que vem para o Rio de Janeiro, ele não vem para frequentar esses lugares. Quem falou que não? Tem tanto hotel na Zona Norte bom, tem tanto lugar na Zona Norte maravilhoso para ele frequentar. Não é só na Zona Sul. As pessoas se esquecem que Rio de Janeiro não é só bondinho, pão de açúcar. Não é só bondinho, pão de açúcar, terra do Flamengo. Não é só isso. Existem outros lugares também. E as pessoas que vêm de fora, que vêm visitar seus familiares. Mas aí é só uma visita de família. Ué, quem vem de fora do estado para cá para o estado, ele deixou de ser turista? Tem outro nome? Ele continua sendo um turista, de um estado para o outro. Não é só quem vem da Argentina para cá, do Chile para cá, da Europa para cá. Ele continua sendo. E o respeito aí tem que ser diferente para com os outros, por quê? O que aconteceu? Né? E aí eu fico me perguntando em relação a isso. Existe a possibilidade de fazermos hoje um turismo bacana? Existem lugares? Existem. Só que as pessoas voltam lá no respeito que eu estava falando alguns minutos atrás.
vamos subir a Foz da Tijuca. Tá bom, legal. É maravilhoso. Mas do jeito que tá, vão fechar. Se as pessoas que estiverem de frente com a possibilidade de organizar, não organizar, vai fechar. Vai fechar e vai complicar a vida. Organiza o negócio. Faz ele ficar decente. Faz ele voltar, foi o que você falou, esse negócio de novo normal. Não, é assim, é obediência a certas situações que devem acontecer. Eu tenho que fazer fila. Antigamente, na fila, você ficava um em cima do outro, ou você dava distância? Eu, por exemplo, nunca fiquei em cima do cara da frente, até porque eu não conheço ele. Então, eu dou distância. Qual é a dificuldade que existe nisso tudo? Então, são certas coisas que eu vejo que, assim, não é um novo normal. É uma coisa que já era para acontecer. Tinha que ser normal. Tinha que se fazer com naturalidade. E não se ficar se pedindo um favor hoje. Parece que a gente implora para as pessoas hoje fazerem o que é certo. O que sempre foi certo. É impressionante. Você tem que ficar implorando, pedindo favor. E não é isso. Vamos para Copacabana, que nós. Tá bom. Legal, vai para Copacabana. Dá. Vai ficar onde? Vai ficar na praia? Vai ficar na praia ou vai se reservar num hotel com tranquilidade? Sabe? Já foi assim, as pessoas ficavam no hotel. Só iam para a praia, às vezes, à noite. Que era mais gostoso andar no verão no Rio de Janeiro à noite do que durante o dia. Ia lá, pegava um solzinho, voltava e ficava dentro do hotel, curtia uma piscina, curtia. Já era assim, já funcionava desse jeito. Então não mudou muita coisa. O que tem que se mudar hoje, ou mudar não, o que tem que retornar hoje são os velhos hábitos. Que hoje as pessoas querem que sejam novos hábitos, não novo normal, não. Vovó sempre ensinou desse jeito. Eu mudei porque eu fui desobediente. Porque fulano faz, eu faço igual também. E assim nós viemos, seguimos nesse paralelo o tempo inteiro. Mas são velhos hábitos. Já deveriam acontecer, já deveriam ocorrer. Mas não. Aí colocam a culpa no cotidiano, colocam a culpa no dia a dia, colocam a culpa na correria, colocam a culpa no trabalho, colocam a culpa no filho. Todo mundo é culpado, menos ele. Não é assim que funciona. Dá para fazer o turismo com segurança no Rio de Janeiro? Dá. Dá para deixar os hotéis abertos no Rio de Janeiro com segurança? Dá. Dá para ir para o bar, dá para ir para o restaurante, almoçar ou jantar com segurança? Dá. Só depende de você. Respeito de você tem uma pequena palavrinha que nunca deveria ter saído do seu vocabulário. Chama-se respeito. Respeito. Tem que respeitar. Respeitando, você chegou longe. Agora acha que pode fazer tudo o que quer. Aí o cara lá em cima, na porta da pirâmide, vai começar a cortar. Eu nem sei como é que ficou hoje ainda, que eu não tive tempo de ler, Sabrina, sobre como é que ficaram algumas restrições. Se houve ou não realmente ainda as restrições. Porém, vamos tocar, vamos seguir. Pois é, eu acho que o mais importante é exatamente o que você falou, Fernando, é o respeito. Agora, de fato, a questão, né, que você também reiterou sobre métodos, sobre a educação que a gente já deveria ter tanto tempo, né, dentro das nossas casas, as orientações que os mais velhos, né, costumavam ter e costumavam passar. Isso não está acontecendo e por isso nós vemos gerações que de fato não têm esse respeito. E não é só um pelo outro, no caso são os hábitos mesmo, né? A gente sabe que se houvesse uma orientação com relação a hábitos de higiene que hoje estão sendo impostos, né, por conta dessa situação ímpar que a gente está vivendo, como, por exemplo, chegar às escolas e lavar a mão, cada um se utilizar da sua própria caneca, né, e tudo mais, ou a sua própria garrafinha.
Então, assim, se houvessem coisas básicas que já deveriam ser aplicadas no nosso dia a dia antes de uma pandemia, sem depender disso para acontecer, se nós tivéssemos uma melhor orientação, uma melhor educação, uma melhor política também, né, nesses termos, como um saneamento básico, onde a gente está falando de turismo e a gente precisa dizer que no Brasil, mesmo em cidades tão grandes quanto o Rio de Janeiro, né, ainda assim tem muitos lugares que não contam sequer com saneamento básico. Isso é uma barbárie, porque nós somos uma segunda cidade mais rica do país, por exemplo, nós temos outras cidades que são ainda mais ricas e que contam com o mesmo problema, né? Então, o Brasil ele já não deveria estar vivendo dessa forma, e a gente vê, por exemplo, nessas questões, uma forma, né, um alto grau de incidência também no sentido de afetar, né, essa consequência quanto à saúde, né? Se nós tivermos melhor educação em relação à higiene e melhores condições, né, como, por exemplo, acesso ao saneamento básico, acesso a essa educação, essa orientação formal, né, para que a gente pudesse ter esses hábitos, talvez a gente tivesse menos pessoas nos hospitais, por exemplo, e não só no caso do Covid, mas em outros casos também. Eu gostaria, né, de lembrar a vocês que nós hoje temos uma oferta para vocês, feita pela Unimais. A Unimais ela tem graduação, tem pós-graduação, são vários cursos de capacitação e de educação, já que a gente está falando também de educação, e você pode contar com a Unimais, inclusive pelo ensino à distância. Se você ligar direto para o polo que você escolher estudar, né, por exemplo, você pode obter descontos e bolsas, e mencionando Uma Só Voz e mencionando Fernando Gracna, você pode obter descontos e bolsas de até 43%. Se liga aqui nesse site para que você possa escolher a sua carreira, o seu curso, ligue direto para o polo que você deseja, então, portanto, se aprimorar, né, para que você possa, falando em Uma Só Voz e Fernando Gracna, obter aí bolsa, obter descontos de até 43% com essa vantagem. A Unimais, mais uma vez, oferece inclusive educação à distância. Ela fica aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, mas com a educação à distância você pode entrar em contato com a Unimais e fazer aí a sua pós-graduação, a sua graduação, enfim, buscar melhorar, buscar maior capacitação de qualquer lugar, tá bom? E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a Fernando Gracna, estando aqui conosco. Gostaria também de lembrar que na Unimais e a segunda CAERJ, a segunda Câmara de Arbitragem do Estado do Rio de Janeiro, também, por meio de Fernando Gracna, está nos oferecendo essa oportunidade de descontos, né? Nesse caso do curso de juízo arbitral, você pode, né, querer saber mais sobre a arbitragem, sobre as vantagens da arbitragem, como se tornar um juiz arbitral, enfim, e você pode vir até atuar como juiz arbitral através deste curso, entrando em contato pelo telefone, aqui no caso do Rio de Janeiro 21, mencionando Uma Só Voz e mencionando Fernando Gracna, você pode obter um bom desconto para você fazer aí esse curso que também pode lhe trazer muito mais em termos de carreira e de profissional, como um bom profissional que você queira ser dentro de qualquer área que seja, porque o árbitro ele pode ser do direito, pode ser da engenharia, pode ser da área da medicina, pode ser, enfim, você pode conhecer melhor da arbitragem sendo um engenheiro, sendo, né, um arquiteto, enfim, você entra em contato com o curso Juízo Arbitral oferecido pela segunda Câmara Arbitral do Estado do Rio de Janeiro e mencionando Uma Só Voz, mencionando Fernando Gracna, você pode obter descontos para o curso, tá ok? Essa é uma oportunidade trazida pelo Fernando Gracna aqui para todo o público do Uma Só Voz, e por isso eu gostaria que você continuasse compartilhando com quem você conhece, né? É muito importante que as pessoas tenham essa informação. Nós
Nós estamos falando aqui sobre emprego, sobre trabalho, inclusive dentro de setores como o turismo, né? E que envolve bares, restaurantes, transporte, hotelaria, que envolve tanta gente, envolve tantos setores, e acho que é de suma importância que você que quer se aprimorar, que quer buscar, né, ter um currículo melhor, inclusive para que você possa ter melhores vagas, então busque aí, portanto, essa oportunidade. Quem você conhecer, que estiver à procura de vagas, que estiver à procura também de se aprimorar, entre em contato. Nós falamos, portanto, da segunda CAERJ, nós falamos da Unimais, que inclusive tem o ensino à distância, e sempre lembrando o Ávalo Group, né, de Fernando Grachna, que também pode trabalhar, inclusive como consultor para você, né, empresário, você de qualquer lugar do país pode entrar em contato com o Fernando Grachna. Esse é o nosso segundo bloco. Neste programa nós teremos 3 blocos com o Fernando Grachna. Tenho certeza que você está aproveitando bastante desse bate-papo, dessa conversa. Nós nos despedimos agora e retornamos para o terceiro e para o final do nosso programa, que seria o terceiro e último bloco, e eu conto com você. Lembrando que você pode enviar seus comentários, você pode enviar suas perguntas para mim, para o Fernando Grachna, seja para as nossas redes sociais, seja para onde está sendo veiculado esse vídeo, que nós responderemos sem nenhum problema, tá ok? E a qualquer tempo. Então, eu gostaria de lembrar a você que este programa, excepcionalmente, está sendo gravado, nós costumamos fazê-lo ao vivo, mas ele está sendo gravado, e porque é uma websérie especial, onde nós trazemos Fernando Grachna, do Ávalo Group, para você. Tá bom? Terminando agora, nós contamos com você para o terceiro e último bloco. Compartilha com todos que você puder, chama todo mundo, principalmente para aproveitar essas oportunidades que Fernando traz aqui para o nosso programa. Um grande abraço, fiquem com Deus. Fernando, muito obrigada, uma boa noite para você e até o próximo bloco. Obrigado, boa noite, até a próxima.